A gente escolheu, no começo, projetos onde a gente confiava muito na administração, porque os clubes em dificuldade financeira, eles têm dificuldade de ter caixa para pagar. Então a gente precisava de clubes que tivessem essa capacidade de gerar o valor lá na frente, mas também tivessem dirigentes com a caneta que pudessem endossar. Que foi o caso do Cruzeiro. Que foi o caso do Cruzeiro e foi o caso do Coritiba também. Vocês chegam em abril, né? No Cruzeiro 2021. Abril de 2021. Aí... Você lembra das apresentações para você? Eu falo assim, o lugar do Cruzeiro é ser um dos 5 maiores do Brasil. Sempre o sonho. Mas é uma coisa que eu falo também que você comentou comigo que às vezes a gente fala, quando você chegou, assusta um pouco, né? Sempre. A forma como tá. Mas eu eu vi coisa muito pior do que o Cruzeiro. O clube de futebol sem futebol, né? Então, para começar, que é a parte que você pensa, geração de receita. Como é que nós vamos gerar receita sem ter passado por futebol? Na verdade, já tinha voltado pro futebol quando vocês vieram. Mas acho que foi o primeiro grande desafio, até o que eu conto aqui no livro também, né? Quando a gente vai passar por esse momento na SAF, o que você tem que fazer primeiro? Pô, você tem que se aliar aos bons. É isso. Né? Então, a marca do lado de empresas como a gente, primeiro veio uma Ernest, depois veio a Álvares e Marçal, no fim uma XP para fazer a venda, aquilo já fortalece você, porque vê que você está embasado, cercado de gente muito boa, né? Então, vocês vão lá e começam Cruzeiro, Curitiba, e aí eu imagino como que a empresa viu aquilo, porque eu acredito também que foi um departamento que cresceu rápido, porque é o que você falou, a demanda estava ali, né? A empresa, ela estava e está muito animada com a área, muito animada. Os nossos projetos, graças a Deus, foram muito bem sucedidos, né? Tanto no caso do Cruzeiro, como no caso do Coritiba. No caso do Cruzeiro, como você bem sabe, a gente continuou trabalhando tanto para a associação, que a gente continua trabalhando para a associação, como para a SAF, que a gente continua trabalhando para a SAF, né? E a gente vê com muitos bons olhos aí a continuidade do Cruzeiro e a prosperidade do Cruzeiro. No caso do Coritiba também a gente levou até o final, até o momento da transação. Hoje temos conversas ainda muito boas lá com o pessoal do Coritiba. A gente acompanha o processo da recuperação do Coritiba, como acompanha o processo da recuperação também do Cruzeiro. A gente abriu outros projetos em outros clubes. Hoje nós estamos no Sport, estamos no Paysandu. Lá atrás, porque quando a gente entrou no Cruzeiro e no Coritiba, não existia a lei da SAF. Não existia. A gente já tinha feito lá uma recuperação extrajudicial no Figueirense, numa tese, né, do professor Ayub. Que chegou a ser negada primeiro, depois foi aprovada. Na primeira instância, depois foi aprovado e continuou. E depois, com a lei da SAF, isso ficou pacífico, né, e facilitou muito. Né, ontem eu ouvi, anteontem, numa reunião na CVM, uma pessoa lá falou assim, foi um golaço a questão de poder garantir aos clubes terem acesso à recuperação judicial por serem uma atividade empresarial. E eu faço questão de dar a mão à palmatória, já falei isso num bate-papo que eu tive com o Gabriel Lima uma vez, primeira vez que falaram isso aqui, eu falei, não vamos fazer, não precisa, não vale a pena. E o Fred ficava, Sérgio, estuda, eu conheço a área, olha isso bem, analisa. Chamei vários advogados a conversar. Fizemos reuniões e falou, você vai ver qual é o melhor caminho, eu faço questão de quando a gente está errado, tem que falar. Eu falei, olha, aprendi bastante, ouvi e não tenho dúvida nenhuma que foi o melhor caminho a ser seguido. Mas, né? Sérgio, assim, eu sou meio contra ter certeza absoluta, sabe? Também acho. Eu acho que tem uma probabilidade maior de ser aquilo do que isso. Muito bem. Mas a probabilidade não é certeza, né? Claro. Tem uma probabilidade maior do time ganhar do outro. Probabilidade. Entrou em campo, é outra história, né?